Olá, jovens da Primeira Igreja Batista de Irajá. Nós estamos aqui para falarmos um pouco sobre a nossa escola bíblica dominical. Hoje nós estaremos realizando a aula de número 10, cujo tema é carnalidade, impedimento à vida cristã. Dentre muitos textos que a revista da classe que vocês têm aí disponível com vocês, dentre muitos textos da Bíblia, ele cita Provérbios capítulo 16, do verso 1 ao verso 11. O autor também vai citar Provérbios capítulo 1, do verso 1 ao 7. A síntese do Provérbio 16 fala a respeito da consagração a Deus. A ideia de nós consagrarmos tudo que temos, de tudo que somos, a Deus. A síntese de Provérbios capítulo 1, do verso 1 ao verso 7, vai falar sobre a disciplina, sobre a sensatez e principalmente sobre o temor do Senhor. E também tem um versículo-chave que o autor da revista apresenta, que é Romanos capítulo 8, do versículo 8, que diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Qual é o objetivo da lição de hoje? O objetivo é nós atentarmos para os valores mundanos, que são atrativos também para os cristãos, para também nós entendermos que nós precisamos nos afastar de qualquer forma da carnalidade. E o que seria, pastor, carnalidade? Carnalidade tem a ver com sensualidade, tem a ver com concupiscência da carne, tem a ver com apetite sexual. É a ideia do prevalecimento da vontade humana em detrimento à vontade de Deus. Então, tudo que for vontade humana está relacionado com a vontade da carne, da nossa natureza pecaminosa. E aí nós precisamos entender que a vontade de Deus precisa sempre prevalecer sobre as nossas vidas. Nós estamos vivendo um tempo onde a juventude tem sido atacada por todos os lados. Por exemplo, até agora, nessa época de quarentena que nós estamos vivendo, um jovem precisa vigiar muito. Por quê? Porque está disponível nas redes sociais tanto conteúdo ruim, conteúdos de matérias, de informativos, de noticiários e também conteúdos de pornografia. Então, nós precisamos a todo momento decidir não ceder às tentações da carne. Nós precisamos a todo momento decidir viver pelo Espírito de Deus, mesmo diante de tempos difíceis, mesmo diante de tempos complicados. E essa lição aqui, ela vai trazer alguns sinais de carnalidade mais comuns para os homens. O primeiro sinal de carnalidade que ela aponta, que a revista aponta, é o preconceito. E ele diz aqui, o autor, que o preconceito é uma estrada traiçoeira. É um preconceito cultural quando a gente visualiza a questão das aparências. É um preconceito social, pessoas valem por aquilo que elas têm. É um preconceito racial relacionado à etnia, né? A questão da cor da pele da pessoa. E também um preconceito religioso, que muitos de nós vivemos, e a tendência é que isso só vá piorando daqui para frente. Então nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar prontos para vencer qualquer tipo de preconceito. Essa questão das aparências, da aparência enganar, no nosso dia a dia é assim. Nós olhamos para uma pessoa e a maneira que a pessoa está se vestindo muitas vezes retrata o que ela é. E aí nós tiramos por aquilo que ela está se vestindo. Muitas vezes nós achamos que a pessoa é uma pessoa boa por conta das vestes, e quando nós vamos ver, a pessoa está articulando coisas maléficas, coisas para nos prejudicar. Também a questão das pessoas valerem mais que as coisas. Nós estamos vivendo um mundo extremamente capitalista, não é verdade? Quantas pessoas estão valorizando aquilo que elas têm? Valorizam as pessoas por aquilo que elas têm, por aquilo que elas podem oferecer. Também, ainda nessa linha de preconceito, é a ideia do é melhor ser do que ter. E aí a Bíblia vai dizer em Provérbios 16, versículo 8, que é melhor ter um pouco com retidão do que muito com injustiça. Uma outra coisa que nós precisamos entender nessa área de preconceito é a questão relacionada à felicidade. A felicidade, ela não se compra. A paz em meio ao caos, em meio a todas as circunstâncias que nós estamos vivendo, só através de Jesus. Só através de Jesus. Vocês estão vendo aí como que o mundo está, como que o mundo se encontra. Uma pessoa sem Cristo, sem a paz do Senhor,
a tendência é que essa pessoa adoeça. É que essa pessoa adoeça nas suas emoções, porque ela não conseguirá comprar a felicidade, porque a felicidade não está na prateleira de um supermercado. Um outro sinal relacionado à carnalidade é a ingratidão. Quantas pessoas estão ingratas? Ingratidão com os pais, e nós jovens precisamos tomar muito cuidado com isso. Nossos pais já nos ajudaram tanto, nos abençoaram tanto, e muitas vezes nós somos tão ingratos a eles. Provérbios capítulo 30, versículo 17 vai alertar sobre isso. Também a ingratidão para com os amigos. Quantas pessoas já lhe ajudaram, já lhe abençoaram, e você, por uma questão de carnalidade, tem sido ingrato a essa pessoa. A ingratidão com aqueles que já lhe fizeram bem, e acima de tudo, a ingratidão contra Deus. Hoje, se nós temos uma casa para ser o nosso refúgio, graças a Deus. Hoje, se você tem o que comer dentro da sua casa, no seu armário, na sua geladeira, graças a Deus. Nós não podemos ser ingratos, nós não podemos olhar para as circunstâncias que nos cercam neste momento, e é inevitável não falarmos sobre isso, é inevitável não comentarmos o que temos vivido nesse período de quarentena aqui no nosso estado. Nós precisamos encher o nosso coração de gratidão a Deus. Gratidão porque Deus está nos preservando, gratidão porque Deus está nos guardando. Um outro sinal relacionado à carnalidade tem a ver com o rancor. Como é difícil lidar com pessoas rancorosas, não é verdade? Como é difícil a falta do perdão na vida de uma pessoa. Hora ou outra aquela pessoa levanta uma situação do seu passado e para você essa situação já está resolvida, e a pessoa vem como que uma flecha lançando contra a sua vida. É muito difícil viver com pessoas assim. Isso é uma atitude de carnalidade, e a minha oração, e o meu conselho para você com essa aula, é que se você tem vivido essa realidade, que o rancor seja retirado da sua vida, porque o rancor gera raiz de amargura, e é muito complicado ser uma pessoa amargurada. A falta de perdão faz isso. A falta de perdão faz com que nós sejamos pessoas rancorosas. A falta do perdão destrói a nossa paz interior. A falta de perdão é como aquela mochila pesada que nós carregamos durante um dia inteiro. E aquela mochila, um peso nas nossas vidas. Você precisa chegar na sua casa e retirar essa mochila pesada do seu coração. Uma outra questão também relacionada ao rancor ainda, o autor da revista vai mencionar que a falta do perdão, a questão do rancor, ela vai destruindo os relacionamentos. Quantas pessoas estão com relacionamentos completamente destruídos por falta de perdão? O rancor não leva a nada, diz o pensamento aqui da revista, assim. O rancor não leva a nada. Tente enumerar as desvantagens que há em alimentar uma ira contida. O crente que opta pelo rancor ainda tem o coração de pedra. Duro, né? Essa palavra, pesado, mas essa tem sido a realidade realmente. Pessoas rancorosas têm vivido menos. Pessoas rancorosas têm vivido diante de muitas dificuldades. E você precisa pedir a Deus para livrar o seu coração do rancor. Porque todos nós estamos suscetíveis a isso. Todos nós estamos vulneráveis a isso. E o rancor ele tem acabado com a vida de muitas pessoas. E por fim, um quarto sinal de carnalidade apresentado pelo autor, eu achei interessante porque o foco dele não foi na questão apenas das práticas carnais, mas ele vai nas questões dos sentimentos. Ele foi citando assim as questões sutis que vão entrando na nossa vida como uma água que vai correndo por debaixo de uma porta e vai inundando todo o cômodo. Ele foi aqui muito feliz nas suas colocações. Ele usou sentimentos que podem fazer com que uma pessoa se torne uma pessoa extremamente carnal, e esse não é o nosso desejo. O último sentimento é o sentimento da insolência, que é a questão da falta do respeito. É quando o respeito deixa de existir. Isso leva a uma falência espiritual e uma falência familiar muito grande. A falta de respeito com os pais, a falta de respeito com o próximo, a falta de respeito, acima de tudo, com Deus. Com Deus. Quem sabe nessa situação toda que o mundo está vivendo,
já passou pela sua cabeça um questionamento: onde está Deus? Onde que Deus está que Ele não está vendo tudo isso? Nós sabemos que tudo isso está acontecendo por conta da dureza do coração do homem. O homem desrespeitou a Deus. O homem deu as costas para Deus e por isso de tudo isso está acontecendo. A humanidade precisará de uma mudança radical após tudo isso que estamos vivendo. A humanidade precisará voltar a respeitar a Deus. E aí, eu quero ler o texto de Provérbios, que foi citado no início dessa lição, Provérbios capítulo 1, quando o autor vai dizer assim, no versículo 7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. A minha oração é que essa lição faça com que nós nos voltemos para Deus e que nós nos livremos desses sinais de carnalidade na nossa vida: o preconceito, a ingratidão, o rancor e a insolência. Seja uma pessoa melhor, seja uma pessoa diferente, seja uma pessoa espiritual e não uma pessoa carnal. Quando você estiver assistindo essa lição, que Deus possa falar ao seu coração e que essa lição da nossa classe de Escola Bíblica Dominical de jovens possa mexer com o seu interior, possa lhe fazer refletir e possa promover mudanças de atitude. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia, que Deus abençoe a sua vida nesta semana, que Deus cubra a sua família com o seu precioso sangue. Valeu!